Então, antes de explicar o script, né, a nossa implementação do algoritmo de Kruskal, eu gostaria de explicar um pouquinho como que ele funciona ali no papel mesmo. Então, o algoritmo de Kruskal, ele é um algoritmo guloso e ele busca, dado um grafo, né, por exemplo, um mapeamento de interconexões entre cidades, ele consegue gerar uma árvore que interliga todas essas cidades, né? Ou seja, ele consegue tirar a ciclicidade que um grafo tem e gerar um caminho único para você percorrer todos os pontos do grafo, né? E aí, a partir daí você tem uma árvore. Então, um exemplo prático da aplicação do algoritmo de Kruskal seria, por exemplo, você tem diversas cidades vizinhas ali e cada cidade tem uma central de telecom e você quer interligar todas essas cidades de telecom por fibra ótica, por exemplo. Então você quer gastar a menor quantidade de fibra ótica ali e interligar todas as cidades, né? Desconsiderando redundância, né? Vamos pensar assim. Eu só quero realmente economizar fibra ótica e interligar todo mundo. Então, o algoritmo de Kruskal é muito bom nesse cenário. Ele funciona da seguinte forma. O algoritmo de Kruskal, dado um grafo, ele analisa todos os pontos do grafo e sempre pega o menor peso. Então, por exemplo, nesse grafo aqui dessas cidades, o menor peso seria o 8, né? O valor 8. Então ele começa por aqui. O algoritmo de Kruskal não precisa de um ponto de origem nem um ponto de destino. Ele simplesmente precisa do grafo. E a partir daí, é um grafo ponderado, né? A partir daí ele começa a realizar a interligação dos vértices. Então eu achei aqui o menor caminho, né? O menor peso, que é o 8. A partir daí eu faço a interconexão. Então eu interconecto Sorocaba com Itu. O próximo passo do algoritmo de Kruskal é sempre assim, você vai percorrer o grafo, vai procurar o menor peso e vai fazer a interligação desse vértice, que contém o menor peso. Seguindo aqui o algoritmo, então, rapidinho, o próximo menor valor é o 10. Então, eu faço a interconexão de Itu com Salto. Varrendo novamente esse grafo, nós temos aqui como menor valor o 12, né? Então, nós temos aqui agora este valor 12 e este valor 12. No caso aqui, eu vou considerar como critério de desempate, nesse caso, de encontrar mais de uma vez o mesmo peso, né, na mesma iteração ali, eu vou considerar o vértice em ordem alfabética. Então, eu vou pegar Boituva no lugar de Itu, por exemplo. Então, eu vou fazer a interconexão entre Boituva e Porto Feliz. Agora sim, eu vou pegar Porto Feliz e interligar em Itu. Então, novamente, eu vou procurar aqui o menor valor. Olhando aqui, aparentemente, o próximo menor valor é o 15. Então, eu faço a interconexão de Capivari até Montemor. Novamente, procuro o próximo menor valor. O próximo menor valor aqui aparentemente é o 17, né? Então, eu pego aqui o 17. E um negócio interessante no algoritmo de Kruskal conforme a execução dele, ele vai gerando mais de uma árvore. Então, como vocês podem ver, em vermelho eu tenho uma árvore. Eu vou pintar aqui agora essa conexão de outra cor. Nós temos aqui uma outra árvore. E agora aqui, que é o caminho que nós achamos, nós temos aqui que esse vértice pertence a essa mesma árvore aqui, né? Então, eu vou pegar a mesma cor e vou interligar elas. Então, beleza. Nesse ponto do algoritmo de Kruskal, nós temos duas árvores. Nós temos a árvore em vermelho e a árvore em azul. O próximo passo aqui, então, procurar o próximo menor caminho. Para ele, 17, o próximo menor valor, aparentemente, é o 18. Então, como vocês podem ver, eu vou gerar uma terceira árvore aqui agora. Vou pintar em verde.
Próximo menor valor, aparentemente, é o 20, né? Então, nós temos mais de um 20 aqui, interligando os vértices. Nós temos esse 20, esse 20, e aparentemente é só. Então, novamente, né, eu vou adotar como critério de desempate ordem alfabética entre os vértices. Então, entre Salto, Indaiatuba e Campinas, eu vou pegar Campinas. Como vocês podem ver, vai gerar uma terceira árvore, que eu vou pintar de amarelo aqui. E agora, o próximo menor valor é o 20, né? Como vocês podem ver, esse 20 vai interligar essa árvore vermelha na árvore amarela. Então, para mim está mais fácil transformar amarelo em vermelho agora. Então, eu posso pegar Salto, interligo em Indaiatuba, e agora, Indaiatuba interligado em Campinas pertence à árvore vermelha. Ok? O próximo passo é pegar o próximo menor valor, que eu parei no 20, né? O próximo menor valor aqui, então, seria o 22. Então, vai interligar Americana e Paulínia. Americana faz parte da árvore verde. Então, Americana e Paulínia faz parte também da árvore verde. Próximo menor valor aqui agora, sim, é o 22 também, que é esse cara aqui. Como vocês podem ver, esse ponto pertence já à árvore azul, então eu vou pintar de azul aqui. Próximo menor valor agora, aparentemente é o 23, né? E nós temos dois 23, nós temos esse 23 aqui e esse 23 aqui. Uma coisa importante de ser observado é esse 23 aqui nós não vamos considerar. Por quê? Porque se eu considerar esse ponto de Sorocaba até Boituva, eu vou estar transformando essa árvore em vermelho num grafo cíclico. Por quê? Eu vou ter agora uma redundância para chegar em mais de uma cidade. Eu já tenho a interligação dessa árvore vermelha até Boituva, por exemplo. Eu não posso criar mais um caminho até chegar para Boituva. Então, esse 23 eu desconsidero, eu não pego ele, porque ele já pertence, né? No script, para você verificar isso, você verifica se esse vértice ele pertence à mesma árvore desse vértice aqui. Se isso ocorrer, ele desconsidera. Então, aqui eu vou desconsiderar essa interligação. Então, eu vou pegar esse 23 aqui. Esse 23 aqui, como vocês podem ver, eu vou comparar Sumaré e Campinas. Sumaré faz parte da árvore verde. Campinas faz parte da árvore... Opa! Aí, como vocês podem ver, né? Campinas agora era a árvore azul. Como interligou em Indaiatuba, virou pertencente à árvore vermelha, por exemplo. Então, elas pertencem a Campinas agora, e sua árvore pertence agora à árvore vermelha. Então, eu vou interligar essa árvore em azul, que agora ela virou uma árvore vermelha. E agora, como vocês podem ver, né, Campinas vai interligar com Sumaré. Sumaré faz parte da árvore verde. Campinas faz parte da árvore vermelha. Como eu vou interligar Campinas com Sumaré, então agora a árvore verde vai passar a pertencer à mesma árvore de Campinas, que no caso é vermelha. Então aqui agora é a árvore vermelha. Bom, e assim é o algoritmo de Kruskal, né? Se você continuar aqui executando esse algoritmo, você vai perceber que você vai conseguir interligar todos esses pontos com apenas um caminho possível. E esse é o algoritmo de Kruskal. Agora, explicando o script que implementa o algoritmo de Kruskal em Python, né? Nós temos aqui as classes, né, as bibliotecas que a gente precisou usar. Aqui nós temos uma classe que nós fizemos para facilitar a união daquelas árvores que vão surgindo durante a execução, né? E fazer a busca também
para verificar se um vértice pertence a qual árvore. Então, que no final das contas, essa árvore vai ser resumida ao vértice que deu origem a toda aquela árvore, né? Nós vimos naquele exemplo que eu fiz ali, pintando as interconexões, né? O primeiro vértice, por exemplo, que eu fiz a interconexão em vermelho, ali é o vértice pai de toda a árvore. Então, esse método, ele faz essa busca de forma recursiva, então ele vai verificando se o vértice que nós passamos aqui como parâmetro, ele é diferente do vértice pai. Se ele for diferente, eu chamo de novo esse método, e quando eles forem iguais, eu retorno aqui que eu encontrei quem é o pai daquele vértice. Aqui nós temos um outro método, que é o método Union. Nesse método Union nós passamos dois vértices, né? Que nesse caso esses vértices são uma lista. Então você já pode considerar esses vértices como árvores, só que não necessariamente árvores que já estão unidas. Pode serem árvores isoladas ali, que eles podem se unir. Então esse método justamente ele faz isso. Ele une aqui as árvores, né? Então eu pego aqui eu procuro a raiz do vértice U, eu procuro a raiz do vértice V, verifico se as raízes são diferentes. Se elas forem diferentes, então eu uno esses dois vértices e retorno verdadeiro. Se não, as raízes não forem diferentes, se elas forem iguais, né, significa que nós não conseguimos unir, já estão unidos esses vértices. Então essa função faz isso. Esse método faz isso. Aqui é o método construtor da classe, né? Então, como vocês podem ver, nesse método construtor nós passamos uma lista de vértices que, a priori, todo vértice ele tem ele mesmo como pai. E a partir daí nós vamos fazendo as buscas dos pais e fazendo a união deles. Aqui é o algoritmo de Kruskal mesmo, né? Então aqui nós começamos com uma lista vazia e nós instanciamos, nós pegamos aqui, nós instanciamos essa classe, nós passamos para ela uma lista de nós, e aí nós armazenamos essa variável f. A partir daí, nós ordenamos todos os vértices em ordem alfabética, e a gente a gente retira dessa lista de nós o menor valor, e nós colocamos aqui em edge. Feito isso, a gente varre todos os filhos ali, todas as conexões de edge, e nós verificamos se é possível fazer a união entre os pontos. Se for possível fazer a união entre os pontos, naquela lista vazia que nós iniciamos a função, nós fazemos um append entre os vértices. E nós colocamos aqui qual que é o peso deles, da interconexão. Então aqui, essa função ela vai varrer todos os nós, vai verificar, né, se eles estão unidos ou não, e nós vamos adicionar. Feito isso, nós retornamos aqui a árvore geradora mínima com a união de todos os nós. Aqui é a função que vai fazer a impressão do nosso grafo na tela para a gente ver o grafo antes de ser aplicado o algoritmo de Kruskal. E aqui é a função método, né? Na verdade a função não está dentro da classe, então é uma função. É a função que vai plotar o grafo, porém ele vai marcar ali quais foram os pesos considerados para montar a árvore geradora mínima, que vai estar em vermelho. Então, feito isso, aqui nós temos realmente a execução do nosso script, né? Então, nós começamos instanciando aqui um objeto do tipo graph. Nós passamos todo aquele mapa que eu mostrei, o algoritmo de Kruskal. Aqui nós temos aqui o mapeamento
de todos aqueles vértices e os seus respectivos pesos, né? Então Piracicaba interligada, vai até Americana, interligada por um peso de 30, Piracicaba vai até Tietê, interligada por um peso de 35, e assim por diante. Nós temos todo o mapeamento aqui das cidades. Feito isso, nós adicionamos aqui as interconexões nesse objeto do tipo graph, passando esse grafo aqui. Feito isso, nós imprimimos o grafo, que já está com todas as interconexões adicionadas, né? E nós temos aqui a plotagem do grafo. E depois nós executamos a função do algoritmo de Kruskal, passando esse objeto que já está com o nosso grafo. Nós teremos como retorno dessa função uma lista, já com a árvore geradora mínima. E feito isso, nós imprimimos na tela o grafo novamente, porém, como a gente já gerou a árvore geradora mínima, nós vamos marcar os pesos considerados para fazer o caminho único entre essas cidades, né? Então eu vou executar aqui o script. Então nós temos aqui o grafo, né? Aquele grafo que eu tinha mostrado no algoritmo de Kruskal, ele plotou para a gente, né, todas as interligações. Como vocês podem ver, eu tenho ciclos aqui, né? Eu tenho Salto, Indaiatuba, Capivari e Salto. Eu tenho um ciclo aqui, eu tenho um ciclo aqui, ou seja, eu tenho mais de um caminho para chegar em um determinado ponto. Então o algoritmo de Kruskal, quando eu fechar essa janela aqui, ele vai executar o algoritmo de Kruskal e vai retornar qual a árvore geradora mínima desse grafo, ou seja, qual o caminho que eu vou fazer para interligar todos esses pontos e tirar essas ambiguidades de caminho. Então aqui é o algoritmo de Kruskal. Como vocês podem ver essa parte aqui, né, como a ferramenta posicionou bem parecido com aquela imagem que eu mostrei, o algoritmo de Kruskal, deu para a gente ver que ele desconsiderou aqui esse caminho de Boituva até Sorocaba em 23, né? Então aqui é a nossa árvore geradora mínima. Como vocês podem ver, nós interligamos todas as cidades, todos os pontos, com apenas um caminho. E isso, por exemplo, poderia ser o caminho necessário que a gente vai passar a fibra ótica para conseguir interligar todas essas cidades. Então, o algoritmo é esse, pessoal. Muito obrigado.